Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos observar agora a álgebra booleana. Então vamos analisar alguns postulados, algumas identidades e as principais propriedades, comutativa, associativa e distributiva. Então na complementação, se a gente tem o A igual a zero, se eu tiver o A barrado, então esse A barrado vai ser igual a 1. Se eu tenho que o A é igual a 1, se eu tiver o A barra, se esse A era 1, então ele vai ficar 0. No postulado da adição, ele vai lembrar uma porta lógica do tipo OR, que se eu tiver 1, vai predominar 1. Então, eu tenho 0 mais 1, 1, 1 mais 0, 1, 1 mais 1, 1. Só vai ser 0 quando tiver 0 mais 0. Na multiplicação, vai ser como uma porta lógica do tipo AND, onde se eu tiver 0, vai predominar como resultado o 0. Então, se eu tenho 0 vezes 0 vai dar 0, 0 vezes 1, 0, 1 vezes 0, 0 e 1 vezes 1, 1. Nas identidades que iremos analisar, a gente tem um aspecto bem interessante que, se eu tinha aqui o A era igual a 0, então se eu tenho o A barra, esse A barra, se eu tenho que o A é 0, o A barra, então ele vai ficar 1. E se eu pegar o A barra e barrar ele novamente? Tem um A barra, vou barrar ele novamente aqui. Então, ele vai ficar o próprio valor de A. Então, a mesma coisa que se eu fosse escrever A e duas barras em cima. Vai ser a mesma coisa que A. Então, essa é uma complementação interessante, onde a gente vai ter o uso de duas barras. Na identidade da adição, eu tenho A mais 0, vai predominar o A. Se esse A for 1, então aqui o resultado é 1. Se o A for 0, fica 0. Então, A mais 1 vai predominar 1, A mais A fica A, e A mais o A barra vai ficar igual a 1. Então, por exemplo, se o A for 0, mais o A barra, então vira 1. Então, 0 mais 1, o resultado vai dar 1. Na multiplicação, eu tenho A vezes 0, qualquer coisa vezes 0 é 0. A vezes 1 vai dar o próprio A, e o A vezes o A vai dar A, e o A vezes ele barrado vai dar igual a 0. Então, se o A é 0 vezes ele barrado vira 1, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Nas propriedades, nós temos 3, a comutativa, a associativa e a distributiva. Queremos muito utilizar na simplificação. Então, na comutativa, vai seguir a regra matemática tradicional, da matemática básica, que eu tenho A mais B vai ser igual a B mais A. E A vezes B é a mesma coisa que você trocar os fatores, né? Botar B vezes o A. Na associativa, eu tenho 3 somas. E se eu coloquei um parêntese aqui para somar primeiro B mais C, para depois somar com A, ele vai dar A mais B mais C. Vai ser a mesma coisa se eu colocasse aqui o parêntese para somar primeiramente o A mais o B e somente depois com C. Então, o resultado daria o mesmo, né? A mais B mais C. O mesmo ocorre quando estivermos fazendo a multiplicação. Se eu tenho A vezes B vezes C, tanto faz eu iniciar multiplicando logo B vezes C e o resultado disso multiplicar pelo A, vai dar a mesma coisa de eu iniciar multiplicando A vezes B e o resultado desse valor multiplicar pelo valor C. No final vai dar A vezes B vezes C. Na distributiva, a gente vai seguir aquela regra matemática. Então, se eu tenho esse A vezes o que está no parênteses, então ele vai multiplicar o primeiro termo, mais a multiplicação do segundo termo. A vezes o primeiro termo vai dar AB, mais, predominou o sinal de mais dele, A vezes o segundo termo. Então, vai ficar A vezes C. Agora, eu vou demonstrar como, através das tabelas verdades, como essa igualdade aqui ela realmente ocorre. Vamos observar agora, então. Então, como é que a gente vai fazer a demonstração que a igualdade dessas expressões aqui na propriedade distributiva, elas realmente são iguais, né? Então, a gente precisa provar que A vezes B mais C é a mesma coisa que A vezes B mais A vezes C. Então, como é que a gente vai provar essa igualdade? Então, montando a tabela verdade. Como na expressão a gente tem 3 entradas, o A, o B e o C, então a gente vai ter 8 alternativas na tabela, que vão na sequência binária de 0 a 7.
Como é que se chegou a esse valor de 8 alternativas? Então, se eu tenho 3 e a gente está fazendo as binárias, então vai ficar 2 elevado à quantidade de entradas. Então, 2 elevado a 3 fica 8. Então, eu tenho aqui, ó, dessa condição até essa na tabela. Então, vamos resolver para verificar se o resultado realmente dessas duas expressões vão dar a mesma coisa. Então, por exemplo, olhando agora essa primeira linha aqui da tabela, onde eu tenho o A igual a 0, o B igual a 0 e o C igual a 0, o A vai ser 0 vezes, a parênteses, o valor de B é quanto? 0. 0 mais 0, porque o C também é 0. Então, esse resultado aqui vai dar 0. Olhando agora a segunda linha, se a gente observar como o A está multiplicando todo o parêntese, se o A for 0, então o resultado já vai dar 0. Então, por exemplo, se eu olhar aqui essas linhas aqui, ó, a gente vai observar que o A aqui é 0. Então, o resultado dessa expressão vai ser 0. Então, a gente consegue observar que, de forma intuitiva, eu consigo já encontrar alguns resultados importantes. Então, analisando agora essa linha aqui, ó, onde eu tenho que o A é igual a 1, o B é 0 e o C é 0. Vou substituir na expressão. Então, o A é 1 vezes, abrir parênteses, o B é 0, mais o C, que é 0. 0 mais 0 é 0. 0 vezes 1, 0. Vamos olhar agora essa linha aqui, ó. Aí eu vou ter 1, que é o próprio A, vezes, abrir parênteses, o valor de B é quanto? 0, mais o valor de C, que vai ser 1. Então, 0 mais 1 fica 1. 1 vezes 1, 1. E observando agora essa terceira linha, essa última linha aqui, a penúltima no caso, a gente vai ter que o A é igual a 1 vezes o B, que é 1, mais o C, que é 0. 1 mais 0 vai dar 1, vezes 1 vai dar o próprio resultado 1. E nessa última a gente tem os 3 1s, então vai ficar 1 mais 1 vezes o A, que é 1. O resultado aqui vai dar 1. Vamos observar agora se esse resultado encontrado nessa expressão vai ser também o mesmo desse. Se a gente observar, o A está multiplicando tanto o B como também o C. Então, se o A for 0, o resultado aqui desse cálculo também vai ser 0. Então, a gente observando aqui as 4 primeiras linhas, tem que o A é 0. Então, esse resultado aqui vai ser 0, esse vai ser 0, esse daqui vai ser 0 e esse daqui também vai ser 0. Vamos observar agora essa linha aqui, ó, onde o A é 1, o B 0 e o C 0. Então, eu vou ter, ó, o A é 1 vezes o B é quanto? 0. Mais o A, que é 1, vezes o C, que é 0. Então, esse resultado aqui vai dar 0. Por quê? Porque 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, e 0 mais 0, 0. Olhando agora essa próxima linha, a gente vai ter, ó, que o A é 1, o B é 0 e o C 1. Então, eu tenho que o A é 1 vezes o B, que é 0, mais o A, que é 1, vezes o C, que é 1. Isso vai dar igual ao quê? Eu tenho 0, 1, 0 vezes 1 vai dar 0, mais 1 vezes 1, 1. 1 mais 0, 1. Próxima expressão, a gente vai observar que vai dar muito semelhante a essa. Então, eu vou ter, ó, o A, 1, vezes o B. O B é quanto nessa linha agora? 1. Mais o A, que é 1, vezes o valor de C. O valor de C, que é 0. Isso vai dar igual a quanto? Eu tenho 1 vezes 1, isso é 1, mais 0 vezes 1, 0. Se eu tenho 1 mais 0, vai ficar 1. E a última expressão, que a gente tem todos 1, então vai ficar 1 vezes 1, mais o A vezes o C, que é 1, e o C também. Então, eu tenho 1 vezes 1, 1,
mais 1 vezes 1. Então, eu vou ter 1 mais 1, que vai ser 1. Então, a gente consegue observar, através da expressão, ó, que aqui na primeira linha deu 0, aqui também deu 0. Aqui é o 0 e 0, 0 e 0. Mesmo resultado, mesmo resultado, ó, 1 em 1. O mesmo resultado, 1 em 1. E o mesmo resultado, 1 em 1. Então, através da tabela verdade, a gente consegue observar que realmente essas expressões aqui, elas são iguais. Então, na próxima aula, a gente vai observar agora sobre algumas propriedades e também lei de Morgan.